Hoje eu tenho a honra de receber um convidado reconhecido pela simpatia e por inspirar a todos ao seu redor com muitos ensinamentos e aprendizados. Ele construiu sua história profissional na área financeira, mas foi na habilidade de relacionamentos que ele alavancou a sua carreira. Hoje ele é CEO na Marchon, fabricante e distribuidora de óculos de marcas como Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, Nike, Converse, Lacoste, e ele também é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Ótica, a Biótica. Marcelo Kitsuda, que felicidade ter você aqui hoje no Lugar de Potência. Pô, Baza, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, a felicidade e a honra é minha de estar aqui nessa cadeira que tantos outros caras muito bacanas já frequentaram. Então, cara, muito prazer e muita felicidade de estar aqui. Kitsuda, quero começar já explorando a sua experiência para nos ajudar a entender esse mercado óptico no Brasil e as principais transformações, o que esse mercado tem passado, o tamanho desse mercado. Tá certo. O mercado óptico, Baza, é um mercado de 22 bilhões de reais no ano passado. Teve um crescimento de 10% e ele está distribuído em 30 mil óticas por todo o Brasil e mais de uma centena de empresas fornecedoras de armações e óculos. Emprega, entre empregos diretos e indiretos, 180 mil pessoas. As principais transformações é interessante porque você vê duas tendências antagônicas. Um movimento muito grande por algo que a gente chama de marca própria. São óculos que as próprias óticas mandam fazer no seu nome, ou no nome de uma marca que elas inventam. E também, ao mesmo tempo, uma tendência por um incremento, uma melhoria, uma sofisticação maior na venda de produtos premium, vendas de produtos de maior valor agregado, que é onde a gente está. A Marchon está representada. E quando a gente fala da pandemia, quais foram os desafios e oportunidades que a pandemia trouxe para esse mercado? Teve mudança? Tivemos muitas mudanças, uma delas, inclusive, vinculada a essa situação, né, de mercado, de valor de mercado. Você via dois tipos de varejistas atuando, né, e resultados diferentes. Teve pessoal que, com o resultado do medo dessa situação de crise, de menos liquidez, correu para o produto mais barato. E eles tiveram um problema muito sério, porque o que acontece numa situação de crise? Vamos pensar sobre isso. Infelizmente, quem perde renda e capacidade de consumo é justamente a camada mais vulnerável da população. E a camada, a classe média para cima, é um pouco mais resiliente. É a camada que ainda tem dinheiro para consumir. Esse consumidor buscou o comércio e não encontrava produto. Ou o que aconteceu em outros casos é que o comércio, os varejistas de ótica que tiveram essa visão, começaram a fazer o quê? O contrário. Especialmente lojas de rua que não costumavam vender esse produto premium. Se abasteceram desse produto e começaram a trabalhar um produto premium e esse consumidor foi buscar esse produto lá. Então, nós tivemos um crescimento incrível no segundo semestre. Assim, coisa de alguns meses fechando acima de 20%, acima de 50%. Foi impressionante mesmo esse movimento de busca por produto de maior valor agregado. E o que muda do consumidor brasileiro desse produto para o consumidor de outros países, já que vocês têm uma operação global? Cara, eu considero que, assim, se você comparar com os Estados Unidos, que é o nosso maior mercado para as marcas da Marchon, somos uma empresa americana, eu acredito que o consumidor brasileiro é mais aspiracional. Ele tem uma relação mais emocional, passional com as marcas, né? O americano médio, na nossa experiência, ele é um pouco mais conservador, né? Então, essa para mim é uma diferença sensível entre os mercados brasileiro e americano. Já o mercado europeu, não, é mais parecido com a gente, né? Muita gente gosta de fazer referência ao Brasil, que nem o consumo do americano. Não. O brasileiro tem muito relacionamento com as referências europeias, é muito interessante isso. E quando a gente fala de jornada do consumidor, o que tem mudado? Como é que você enxerga essa evolução do físico, do online que você começou falando? Eu queria explorar um pouquinho mais. Cara, o online, ele é principalmente para o nosso segmento uma vitrine, né? Então, um movimento cada vez mais intenso das pessoas sendo influenciadas e seguindo grandes influenciadores digitais de moda ou de lifestyle, né? De estilo de vida. O público masculino tem muito esse estilo, né? Quer dizer, o público feminino gosta muito do influenciador de moda, mas o público masculino curte mais o pessoal de lifestyle, né?
Mas a gente viu uma intensificação desse esforço, dessa visibilidade, a gente percebeu um papel mais protagonista dos óculos, né? Mas ainda a gente não tem um comércio eletrônico tão sofisticado ou vibrante como em outros setores, né? O físico ainda é mandatório. Via de regra, a pessoa se influencia, vê, acompanha um Instagram legal, alguma coisa até de óticas, mas dali ele inicia um contato e tem uma relação muito mais de personal shopping, né? Então as óticas, os varejistas que têm sucesso nesse segmento, na verdade ele pega o consumidor na mão, entende o que ele quer e meio que ajuda o cara passo a passo a comprar o que ele quer, mesmo que seja um óculos de sol. Porque não é fácil comprar óculos, honestamente. Você já esteve comigo uma vez, conheceu a nossa empresa, uma infinidade de modelos, mas não é tudo que se encaixa, que veste bem e que encaixa o nosso estilo, né? Então, a gente viu no mundo todo um crescimento do varejo eletrônico da ordem de 15% a 30% em alguns setores, onde o e-com já estava mais maduro. No Brasil, o e-com é muito ainda incipiente e cresceu também, mas os players são pequenos e, na verdade, acabou impulsionando mais o varejo físico. Um ponto que eu acho interessante quando eu converso contigo é quando você começa a descrever as personas que existem de consumidor. Eu queria explorar um pouco contigo, porque isso está diretamente ligado, né, a posicionamento de marca, mas principalmente como cada tipo de consumidor ele lida diferente com o produto. Exato. A gente gosta muito tem usado como referência a teoria dos arquétipos de marca, né? Aqueles 12 arquétipos que derivam da obra da Margaret Mark e da Carol Pearson, né, que chama-se O Herói e o Fora da Lei. E a gente percebe realmente que cada marca tem uma personalidade, como as pessoas, né? Exemplo disso é que tem gente que tem marcas, por exemplo, vou citar um exemplo meu, né? Lacoste. Eu amo Lacoste, tá certo? E tem marcas que não importa, pode ser até um pouco mais barato, pode ser muito legal para você, mas que eu não uso de jeito nenhum. Você me dá de presente, vai ficar na gaveta. Isso é um exemplo de como a gente acaba usando aquilo que tem um vínculo com a nossa própria personalidade. Então, Lacoste tem um arquétipo que a gente chama mais do governante, daquele, a gente chama em inglês meaningful achiever, né? Aquele que chegou a um patamar bacana, mas com uma característica muito interessante, de uma forma fair, né? Então, tem uma representação disso no consumidor de Lacoste tradicional. A Calvin Klein, já pela comunicação da própria marca, você vê uma sensualidade maior. O item que a Calvin Klein mais vende, me perdoem, Calvin Klein, se eu estiver falando besteira, mas até onde eu me lembro é a roupa de baixo, né? Calcinha, sutiã, cuecas. Lembra do filme De Volta para o Futuro? Ficou famoso, né? Que a menina chamava ele de Calvin Klein. E a Calvin Klein tem um arquétipo do amante. Você tem outras marcas que têm um arquétipo mais vinculado àquela questão do sábio, do cara que compra muito mais tecnologia, um produto que tem material sofisticado, mas menos marcas dispostas. Então a gente entende as nossas marcas dessa forma e a gente comunica isso para o varejo. É importante você pensar nesse espectro de diferentes personalidades para compor o seu mix de produto e atender os consumidores, independentes não só de faixa de preço, mas das personalidades também. E Kitsuta, conversando aqui contigo, claramente todo mundo que está nos escutando, a última coisa que vem em mente é que você teve a sua carreira no mercado financeiro, na área financeira. Você foi um CFO que já era apaixonado por marketing ou um marqueteiro que começou a sua carreira ali porque gostava de números? Cara, honestamente, acho que tinha um vendedor e um marqueteiro em mim desde o começo. Para te contar uma história, quando eu fui fazer entrevistas, fazer o processo seletivo do programa de trainees da Deloitte, que foi onde eu comecei a minha carreira profissional, né? A gente fez aquele programa de trainee, fui muito bem era um dia de dinâmica, fui muito bem na dinâmica, e a entrevistadora, a pessoa que conduziu o processo, me chamou de lado e falou assim, olha, eu acho que você não devia estar aqui, você tinha que estar em outro lugar. Eu vou fazer um processo para uma cervejaria. Cervejaria é o top do marketing, né? A gente sabe disso, né? Fazer um processo para uma cervejaria, você tem que ir fazer o processo lá. Você é o cara para isso. Que é isso? Eu sou contador. Eu quero, né? Eu quero me desenvolver na minha carreira. Contador, CRC ativo aqui. CRC ativo e CPA. Meu CPA já venceu, mas eu tirei CPA, o Certified Public Accountant nos Estados Unidos, né? Mas, cara, acho que sempre teve, eu sempre reconheci a importância da venda. Primeiro, vender a mim mesmo, me posicionar, mas depois entender os negócios como negócios, né? Que os negócios vivem de venda, de relações, e acho que isso que me ajudou a me conduzir para onde eu estou. Por que você acha que a área de vendas tem um preconceito tão grande, de maneira geral, para a maior parte dos profissionais? Eu acho que, em parte, porque, de fato, existem maus profissionais, né? Mas um bom vendedor
é o profissional de maior brilho que você vai conhecer. A gente tem vendedores incríveis na nossa empresa, a gente conhece vendedores incríveis no nosso segmento, e é apaixonante quando você conhece alguém que ama o que faz no nível que um vendedor ama, né? E o bom vendedor, ele se desenvolve. A gente às vezes acha que venda é talento. Eu era muito tímido. Você também já contou uma história parecida, você também é muito tímido, né? Mas eu tive que aprender a me desenvolver e aprendi técnicas, estratégias e tal. E o bom vendedor, ele vai se armando dessas ferramentas. E aí ele se torna, em vez de um falastrão, porque acho que essa é parte do problema. As pessoas acham que um bom vendedor é um falastrão. Mas, na verdade, isso só é parte da questão. Se você fala demais, mas sem estratégia, sem direção, você não vai a lugar nenhum. Né? Mas se você fala com estratégia, com foco, querendo levar a condução de uma conclusão de um negócio, de o nascimento de uma parceria, você tem resultados. Então, acho que esse que é o problema. É falta de técnica. A gente não vê a área de vendas como uma área técnica, uma área de ferramentas, de estratégias, mas eu acho que é uma das áreas mais estratégicas que você tem para atuar. E esse lado que você comentou, eu me vejo nisso, o início da minha carreira, eu extremamente tímido ali, querendo entender a melhor forma de me comunicar. E na época eu ficava procurando, poxa, será que são livros, curso, terapia, o que vem pela frente, né? Você teve alguma virada de chave, seja de um livro, curso, ou foi um processo contínuo que acabou desenvolvendo o seu perfil? Eu acho que são 2 livros e uma experiência. Um dos livros mais bobos que eu li e que todo mundo conhece aqui é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo. E o tímido tem o quê? Medo de se expor. Né? E lá tinha um dos pergaminhos, né? Não sei se você lembra, tinha uns pergaminhos no livro, que ele trouxe uma mensagem que para mim é poderosa para a minha vida inteira. E ele dizia assim, o que você faria se você tivesse medo? Aquilo é tão forte para mim, quando eu tenho medo, eu penso nisso. Quando eu tive medo de vir aqui e falar assim, fazer esse bate-papo, não, eu vou, cara, porque vai ser legal. Né? Eu só consegui, excluindo o medo, vai ser legal. Então, isso foi poderoso para mim. Segunda coisa, o segundo livro poderoso para mim foi O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, onde eu conheci a programação neurolinguística, que foi uma das mais importantes ferramentas que eu usei ao longo do meu desenvolvimento de carreira, ao longo de como eu me relacionei com as pessoas, desenvolvi formas de me conectar às pessoas e de entender as pessoas, porque às vezes parte disso é o problema, a gente não escuta, a gente não está lá para ouvir, a gente está lá para responder, né? Para preparar a nossa resposta. E a PNL, a Programação Neurolinguística, foi fundamental para mim nesse quesito também. E a experiência, karaokê. Eu morria de medo, mas quando eu pensei naquele negócio lá do livro, e eu fui numa festa do banco, trabalhei no banco, Unibanco, agência, coisa assim, quando eu era menino, né? Cara, mas eu achava tão legal aquilo, eu tive vontade. E apesar do medo tremendo que eu fui cantar exagerado no karaokê. E até hoje é a música que eu mais gosto de cantar no karaokê. E aquilo me destravou também, me ajudou a me destravar. Pô, Kitsuda, você tá na minha frente. O karaokê eu ainda não consegui vencer não, viu? Fazer palestra, converso em eventos. Agora o karaokê ainda tá na minha lista aí. Quem sabe um dia eu vou conseguir quebrar. E ainda falando, como você comentou, de atitude, você teve um crescimento rápido na carreira. O que você acredita que foi essencial, seja de comportamento ou atitude, para que fizesse com que você fosse notado pela alta liderança das empresas que você passou? Eu acho que foco, posicionamento e direcionamento. Ou seja, eu sempre, ou via de regra, quase sempre sabia aonde eu queria estar. Quando eu fui fazer uma carreira na Deloitte, por exemplo, e a carreira tradicional levava o trainee a se tornar gerente em 7 anos, eu me tornei gerente em 5. Porque a cada processo de avaliação, discussão de um trabalho, tal, eu sabia me posicionar e dizer, cara, eu fiz isso aqui bem feito, isso aqui foi legal, tal. Tantas vezes o meu revisor falava assim, cara, é verdade, isso aqui foi super legal. Ele nem lembrava. Você é responsável pelo seu desenvolvimento. Você é responsável por discutir e debater a sua performance, porque você quer seguir em frente, né? Então, em todos os casos foi isso. Quando eu estava na Marchon ainda como financeiro, toda vez que vinha um executivo da matriz, eu fazia questão de bater um papo, de me posicionar, de me fazer ser notado, de mostrar que eu era, além de um CFO, alguém que via o negócio. Eu não tinha necessariamente claro ainda que eu queria ser o CEO da Marchon, mas eu tinha claro que eu queria que eles me vissem como além de onde eu estava. Na época tinha até pretensões de ir para a matriz e ser financeiro na matriz, alguma coisa assim. E eu acho que isso fez diferença. Isso fez toda a diferença.
Eu acho interessante o ponto que você traz, porque é algo que eu sempre falo para as pessoas, um erro comum quando você é jovem, e principalmente se você é tímido, é você achar que só você fazer um bom trabalho vai ser o suficiente. E isso a gente aprende com o tempo que, infelizmente, na maior parte das vezes não é verdade. Ou, no mínimo, vai ser incompleto. E quem está nos escutando aqui que tem esse pensamento, talvez vai pensar, poxa, então a empresa não tem meritocracia, a empresa não valoriza o trabalho, é só politicagem. E o que eu costumo dizer é que, feliz ou infelizmente, o seu gestor não tem uma câmera para te monitorar 24 horas por dia. Verdade. Então ele não consegue ver o que você está fazendo. Então você tem que ter a habilidade de conseguir demonstrar o que você está fazendo e, principalmente, não é demonstrar só com a forma de se vender, querer ser aquele vendedor barato, que eu acho que você trouxe, esse é o exemplo errado do que é o vendedor, mas sim aquela pessoa que traz até do ponto de desenvolvimento. Eu estou fazendo assim. Como poderia ser melhor? Olha só o impacto. Então isso faz toda a diferença. E o segundo ponto que eu vejo muitas vezes as pessoas errando é em relação a dizer, eu não cresço na carreira porque eu não sou político. Eu não cresço na carreira porque eu não sei fazer politicagem. E esse para mim é um erro assim crasso, porque quando você me diz que você não consegue crescer porque você não é político, o que me soa, eu não consigo crescer porque eu não consigo estabelecer relações de confiança. Eu não consigo me conectar com outras pessoas. E claramente o nosso trabalho flui muito melhor, muito maior, quando a gente consegue efetivamente estabelecer essas relações de confiança. Então eu gosto da forma como você traz, justamente para dizer assim, puxa, como é que eu vou me posicionando, aparecendo? E claro, prego que aparece toma mais martelada, tem esse outro lado, mas é o que vai fazer para se desenvolver. Sem dúvida, eu concordo contigo 100%, Basa. A gente é responsável pelo nosso desenvolvimento e a gente tem que demonstrar o bom trabalho que a gente faz, dar a devida publicidade, né? Tornar público o resultado do bom trabalho que a gente faz, porque o gestor não tem uma câmera em cima da gente o tempo inteiro. Mas quando apresentado aos fatos de forma justa, correta, o cara fala assim, pô, é verdade, você fez isso, pô, a gente chegou nesse resultado e foi você que colaborou para isso. E você teve uma carreira sólida, repleta de experiências. Era o que você imaginava desde o início da sua carreira? Cara, honestamente não. No início da minha carreira, eu pensava que ia ser bancário, depois de um tempo, uma carreira sólida no banco, ia ser diretor financeiro de alguma empresa grande. Mas, na verdade, a minha caminhada teve vários diferentes passos, né? Até um ponto em que eu não imaginava, mas acho que eu sonhava já, desde criança. Posso contar uma história sobre isso? Por favor. Quando eu era criança, eu vi o CEO da Volkswagen na TV. Cara, não sei por que aquilo me chamou tanta atenção, mas eu fiquei vidrado, né? Era os anos 80 e acho que tinha muita greve, né? Ele devia estar aparecendo lá para discutir alguma greve de metalúrgicos e tal. A gente morava num bairro simples, da periferia de São Paulo, né? Em São Mateus, né? E lembra, ruas de terra, né? Aquela coisa bem simples, tal. Meus pais não tinham curso universitário, a coisa era muito, muito simples mesmo. E o cara estava falando na TV e eu olhei aquilo e pensei, cara, não sei como, mas pensei, pô, o cara tem 2 orelhas, um nariz, uma boca, 2 olhos. O que ele pode fazer, eu posso. E eu fiquei com esse pensamento na cabeça. E esse pensamento sempre voltou a mim, todos os momentos difíceis, para lembrar que tudo é possível se você acreditar, né? E engraçado, cara, porque quando eu olho hoje... Você não teve ninguém na sua família que era um executivo de alto escalão? Isso foi um clique vendo a entrevista? Foi um clique vendo a entrevista quando eu era criança, cara. Não sei como. Podem dizer aí os esotéricos, foi um anjo, foi um espírito que me inspirou. Mas, cara, tive esse clique e essa mensagem, essa situação me acompanhou a vida inteira, né? Até o inimaginável para mim, quando me tornei CEO mesmo de uma multinacional, que não é a Volks ainda, né? Nem a BMW, que é a minha marca favorita, mas, enfim. Mas é uma tremenda empresa no setor em que eu atuo. Eu acho interessante também a gente trazer esse ponto, porque muitas vezes as pessoas também acham
que quem está numa posição maior dentro de uma empresa, seja um gerente sênior, um diretor ou mesmo presidente, é aquela pessoa que está acima do bem e do mal, que não sente medo, que não erra, que, poxa, vai lá e sempre faz com a máxima confiança e convicção. E a grande verdade é que, tendo falado com... Hoje eu estimo que eu falei com mais de 10 mil pessoas entre entrevistas, cafés e reuniões. As pessoas de sucesso que eu conheço, elas sentem medo, elas têm os seus desafios, elas têm os seus monstros, que cada uma delas... A diferença é que elas sabem que isso é perfeitamente normal e ainda assim continuam seguindo. Exatamente. E isso talvez seja o grande aspecto. As pessoas muitas vezes acharem, não, quando esse medo for embora, quando esse receio for embora, aí sim eu estarei preparado. E dificilmente a gente consegue lidar com isso. E esse é o ponto que eu queria puxar contigo. A síndrome do impostor te atrapalhou durante o seu crescimento, Kitsuda? Muito. Quantas vezes eu não olhei para o lado e pensei, esse lugar não é para mim, esse sonho não é para mim, nunca eu vou ser um executivo. Cara, quando eu era adolescente, eu estava no colegial, né? Chamava-se colegial na época, entregando a idade. Eu lembro que eu tinha uma crush, né? E eu fui falar pra crush. Não, usando a palavra do momento agora, do tempo. Você tá moderninho, hein, Kitsuda? Eu trabalho com moda, eu tenho que me atualizar. E eu fui falar pra crush, eu fui falar a minha visão de vida, né? Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou virar bancário, eu vou ser diretor de empresa, não sei o quê. Aquela visão mesmo, né? Que um dia, assim, na adolescência, eu construí para mim, né? Porque eu tinha uns vizinhos que eram bancários, então eu achava que bancário era o que era a maior referência, assim. Eram os ricos da rua. E ela riu. Ela riu de mim. Essa era a realidade que a gente vivia, né? Ela falou, cara, sonho bobo que você tem, né? Prepare-se para, sei lá, uma carreira bem menos abrilhantada, né? E lógico, aquilo mexeu comigo, mas por 1, 2 dias e segui em frente. Mas a síndrome do impostor, vez ou outra, cara, até nos dias de hoje, eu estou do lado de gente incrível, às vezes eu fico assim, cara, será que eu sou mesmo um bom CEO? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Na Deloitte, por exemplo, tinha épocas que eu trabalhei, teve épocas de eu trabalhei 3 dias seguidos sem dormir, assim. Era abertura de capital de alguma grande empresa, algum grande cliente, um IPO, né? E aí eu me tornei CEO e eu já não trabalhava naquele volume de trabalho, né? Às vezes eu ficava assim, mas será que está certo isso? Eu sou um CEO que talvez trabalha menos do que os outros CEOs. Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Aí um dia eu olhei para os meus resultados e falei assim, cara, se eu não sou um bom CEO, imagina o que for. Porque os resultados que eu entrego no meu segmento são poucos ou ninguém mais está entregando. E eu duvido que os meus chefes, os nossos americanos lá na matriz, estão querendo trocar de CEO nesse momento. Mas você vê, né? É um conflito. Às vezes ele vem e por uma coisa ou outra você se questiona. Aí fala assim, não, peraí, calma. Respira fundo. Olha para o que você faz, para o resultado que você entrega, para o valor que você agrega na vida dos teus funcionários, na vida dos teus clientes, na vida dos teus consumidores. E aí você vai ver se você é um impostor ou se você é alguém que entrega resultado. E você consegue se lembrar do momento na sua carreira que você conseguiu sentir aquela convicção, poxa, eu vou chegar a CEO. Poxa, se eu cheguei até aqui, agora eu estou vendo que eu vou conseguir atingir esse sonho. Cara, eu acho só quando assinei a carta mesmo, o offer letter. Honestamente, foi muito interessante, porque eu tomei eu cheguei num ponto da minha carreira como financeiro, né, profissional de finanças, que eu queria novos desafios, né? E aí, naquela época, eu decidi, acho que o que eu quero é ser um CEO. Cara, decidi, mas assim, ia começar a pensar, desenhar num plano, como é que eu vou chegar lá e tal. E nessa época, eu estava de viagem marcada para me mudar com a minha família para os Estados Unidos. Porque a empresa onde eu trabalhava, Waters Technologies, onde eu era diretor financeiro para a América Latina, tinha decidido me transferir para a matriz nos Estados Unidos. Fazer a mesma coisa, só que eles queriam que eu ficasse lá do ladinho deles, lá coxa a coxa, né? E eles achavam que era interessante, que eu ia me desenvolver bacana lá e tal. E aí, quando eu tomei essa decisão, falei, não, eu vou lá para o Waters, vou crescer, vou ficar mais parrudo aqui em finanças, mas eu vou ser CEO e eu vou me preparar para isso. Dias depois, a Marchon me ligou. Cara, o CEO aqui vai sair,
e a gente queria te convidar para participar do processo seletivo. Eu falei, caramba, meu, o universo conspirou. Eu tomei a decisão, dias depois que os caras me ligaram, ainda fiquei hesitante, já trabalhei lá, é um segmento difícil, tal, não sei. Mas eu fui para a entrevista, né, com, na época, o Senior Vice President das Américas, o Andy Skidmore, ainda até hoje lá, meu chefão, gente fina, um inglês bacana. E durante a entrevista, eu ainda estava um pouco descrente, mas ele me perguntou uma pergunta que eu achei meio disparatada. Eu falei, como é que você vai fazer a empresa crescer? Eu falei, pô, o cara quer perguntar para mim, um contador, como fazer a empresa crescer? Eu não sou vendedor, né? Mas eu respondi para ele. Falei, cara, eu acho que o negócio aqui é a gente contar mais sobre as histórias da marca, é a gente dar mais treinamento, é a gente colocar nossas marcas mais na frente do consumidor e tal. E enquanto eu respondia aquela pergunta, eu me vi no papel e comecei a sonhar. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a me convencer. Se eu fosse lá e fizesse isso, acho que ia dar certo. Aí eu comecei a me ver, cara, eu posso fazer isso. E aí, esse processo se prolongou aí 2, 3 meses, outros ótimos candidatos foram entrevistados, mas mesmo assim eles decidiram me contratar. Falei, cara, não, você que vamos contratar e tal. Cara, e foi. Mas mesmo assim, aí você senta na cadeira. O que ninguém te contou, Kitsuda, que é a vida de um CEO que você só descobriu depois de estar sentado na cadeira? Ninguém me contou nada, né? Cara, é a posição mais secreta do mundo. O que faz um CEO, né? Mas fui descobrir, fui procurar. Entre as questões, né, mais importantes que eu me deparei, era essa questão de conciliar os interesses das diversas áreas, que há muito conflito. Então, na verdade, você unificar a visão das pessoas para o objetivo da empresa. O principal papel do CEO, na minha opinião, cara, lidar com discussões estratégicas, né? Definir estratégia. Assim, mas você é uma multinacional, a estratégia é definida lá fora, mais ou menos. A última vez que eu ouvi um executivo falar isso, eu quis bater nele, na verdade. Genericamente, né, Baza? Bato em ninguém, sou da paz. Porque a estratégia que a matriz define vai até a página 2. Dali para frente, o especialista no mercado local é você. Né? E ninguém te entrega um template e preenche aqui e tal. Você tem que desenhar isso, né? E eu não tinha experiência, mas eu sabia que eu precisava daquilo. E fui para o mercado. Primeira coisa, entender, né? Quem somos nós no mercado? O que os clientes que nos compram mais apreciam? O que os que não compram, por que não o fazem? O que eles gostam dos meus concorrentes? O que eles não gostam? Cara, foram 3 meses, de outubro de 18 até o final do ano, que foram, acho que dá 2, na verdade, por causa das férias, mas que foram ouro, porque ali eu aprendi tudo o que eu precisava para posicionar a empresa a partir do ano de 2019. Né? Então, as pessoas sinalizaram para a gente que gostavam do fato de que a gente é uma empresa mais presente do que nossos concorrentes, uma empresa mais humana. Pô, que legal, o CEO está aqui, os outros nunca vêm. Uma empresa que tinha uma certa preocupação maior com o cliente. A gente não é perfeito, tá? Mas assim, esses pontos eram sanitados. E tinha um ponto que era uma ferida aberta para a gente. O pessoal gritava muito de preço. Nosso pessoal interno. A gente não vende mais por causa de preço, preço. Sabe quantos clientes me falaram de preço? Nenhum. Ninguém virou zero rosca e falou assim, não, mas é que o preço dos produtos de vocês, ninguém. Isso ficou claro. Mas assim, a gente ainda tinha que reverter esse papel. Foi aí que a gente desenhou, falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma iniciativa sem precedentes de treinamento. Né? E quem vai treinar? Os nossos representantes comerciais. Os nossos vendedores vão treinar os consultores de venda. Né? Cada 3 consultores num treinamento, num ponto de venda, está valendo. Uma ótica pequena tem 3 pessoas. Né? E o que nós vamos treinar? Na nossa convenção de vendas, trouxemos um dos maiores especialistas de programação neurolinguística, meu ninho, né? do Brasil, Sam Jolen, um cara sensacional, mas que fala a língua das pessoas de forma simples e tal. E treinamos os caras em programação linguística, uma porrada de coisa, as marcas, implementamos. O que aconteceu? A gente viu uma virada do humor da equipe, porque a equipe passou a entender melhor os produtos, as marcas, né?
a gente viu as vendas começarem a acelerar de forma sem precedentes. E a gente viu uma apreciação melhor, até um orgulho do trabalho que as pessoas estavam fazendo. Naquele ano, depois de anos de queda e estagnação do resultado da filial aqui no Brasil, nós tivemos 15% de crescimento. Eu acho interessante, porque quando perguntam como é que você se preparou, talvez a maior parte das pessoas estão esperando um livro, um MBA, que você vai ficar ali isolado, ter todo o conhecimento para chegar depois na operação. E eu costumo dizer que nada substitui o cheiro do asfalto. Vai para a linha de frente, conversa com os seus clientes, os seus fornecedores, o seu time, escuta todos eles e, claro, tem um tempo para você com você mesmo, tirar suas conclusões, fazer as suas reflexões, anota tudo, mas principalmente algo que eu sempre recomendo. Os primeiros 3 ou 4 meses talvez seja o momento mais importante, porque você ainda tem o olhar do novo. É isso aí. Depois, a gente aprende que o ser humano, ele por ser muito adaptável, a gente começa a aprender a conviver com os problemas e a gente deixa de enxergar as oportunidades. Então esse olhar do novo, para mim, é algo fundamental que você está me descrevendo assim, como é que eu pego essa janela aqui, faço um mergulho para entender aonde pode ser feito diferente. Isso mesmo. E aonde eu vejo que é um desafio muitas vezes, é como você faz isso estando há muito tempo na mesma empresa. Eu mesmo, na Page eu estou há 15 anos. Então eu tive que me transformar muitas vezes. Primeiro porque a empresa sempre evoluindo. Então se eu não me transformasse eu não estaria preparado para as novas posições que eu fui crescendo. Mas principalmente, como é que você tem energia nova para os problemas antigos? Porque assim como um relacionamento, seja de amizade, familiar ou de casamento, muitas vezes, puxa, como é que eu crio aquela energia e falo assim, puxa, eu vou ter um olhar novo, porque como você comentou, a gente começa a acreditar em desculpas, que as pessoas começam a repetir as mesmas desculpas e daqui a pouco aquilo se torna uma verdade. E esse é o ponto que eu queria agora puxar um pouquinho mais. Como quebrar? Você trouxe a história do preço, mas você teve alguma técnica além do treinamento de tirar aquele pensamento, aquela ideia fixa que as pessoas estavam? Cara, via de regra, eu uso mesmo uma estrutura lógica, né? Eu gosto de discutir com as pessoas entre aquela linha entre a generalização e a especificidade. As pessoas trazem muitos problemas de forma genérica. Os clientes estão reclamando de preço. Os clientes estão reclamando daquilo. Quem são os clientes? Onde eles estão localizados? Quantos por cento? Qual é o problema do preço? Quem é o comparado? E invariavelmente, quando a gente desce a um nível mais analítico, acho que mania de auditor, né? Você começa a ver que os argumentos, as percepções começam a ruir. E elas podem ser problemas localizados, elas podem ser percepções enviesadas, porque todo mundo tem viés. Então, essa foi a principal estratégia que a gente utilizou. Eu uso e eu estimulo toda a equipe a usar. Então, essa questão do desafio. Então, alguém te falou alguma coisa? A gente tem a tendência, né, Baza, quando a gente lida com clientes importantes às vezes, né? Ou todo cliente, porque a gente quer deixar o cliente feliz, né? E o cliente fala não sei o quê, ainda mais a nossa cultura não é de muito conflito, a cultura do brasileiro, né? Então o cara fala um negócio para você, nossa, é mesmo, né? Não tem, é mesmo, não. Desafia. Com base no quê? Em que situação? Como isso ocorreu? O que foi? Uma vez um cliente estava reclamando de um processo nosso de assistência técnica, garantia, que estava levando muito tempo. Falei, estranho. Pedi para o pessoal mapear cada fase do processo. Falei que eu quero entender isso aqui. Isso quando eu era financeiro ainda. Porque quando a gente foi olhar, o que a gente descobriu? O processo todo estava levando, 35 dias. 30 dias era porque a gente passava para o cliente, um espelho de nota fiscal para ele mandar de volta para a gente, e ele levava 30 dias para devolver. Ou seja, o pessoal no ponto de venda levava esse tempo. Isso acontece. Invariavelmente, as pessoas fazem esse tipo de coisa. E a gente levava a culpa, né? Aí quando a gente levou para o cliente de volta, ele entendeu e também o nosso pessoal na rua começou a entender, falar, peraí, não é assim, não vamos aceitar tudo. Esse negócio de o cliente tem razão, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente, na verdade, cria clientes mimados e situações equivocadas que vão ser ruins para nós e para eles também. Vamos desafiar. Então, o desafio acho que foi fundamental para a gente. E um ponto que eu gosto muito aqui, quando eu falo contigo, que eu vejo em você, que tu desse lado humano. E eu queria explorar isso contigo, como fazer uma liderança mais humanizada à medida que existe essa pressão por todos os lados, por resultados. Cara, você sabe que isso me lembra uma outra história, que foi quando eu deixei a carreira, né, em auditoria, né, as Big Fours, né, e fui
pela primeira vez, ser o controller da Marchon, né? Na época. A gente vivia num outro ritmo lá. A carreira era uma carreira de sonho, todo mundo quer virar sócio, ter uma progressão muito rápida. Então era pancada mesmo, e assim, o nego tava lá para apanhar e tal. Mudou um pouquinho agora, mas na minha época, nos velhos tempos, era pancada mesmo, né? E lá eu era conhecido como um gestor mais humano também, né? Tanto é que tinha colegas que de tão duros perdiam a equipe, e depois de perder muita equipe, ter algum problema, o pessoal referendava para falar comigo. Vai falar com o Kitsuda, para te dar uns toques e tal, né? Quando eu fui para a Marchon, e a gente tinha muita coisa para resolver tudo, eu quis imprimir aquele ritmo. Mas eu comecei a perceber que os indivíduos lá começaram a ter esgotamento, né? Ninguém teve burnout, mas comecei a perceber que as pessoas não estavam mais com aquele mesmo entusiasmo. Então, o que eu percebi? Tanto com as minhas estratégias lá na Deloitte, que ali eu tinha muito mais cuidado, porque esse recurso, né, era muito escasso, quanto na Marchon, é que você tem que prestar atenção nas pessoas. Você tem que pensar também um pouco no que é o sonho, ou aspiração, ou desejo, por que ele está ali. O jovenzinho que ingressou como trainee, às vezes numa Big Four, ele tem aquela aspiração e aquela energia para seguir um certo ritmo. O cara que está numa vida corporativa, numa empresa de médio porte, ele tem outras aspirações. Ele quer um pouco mais de equilíbrio, ele quer um pouco mais de desenvolvimento, de carinho, atenção. É diferente. Então, acho que o fundamental é a gente entender os indivíduos das nossas equipes de forma individualizada, explicar para eles onde você quer ir, mas entender com eles de que forma eles querem ir com você. Acho que esse é o ponto. Qual foi o principal erro que você cometeu como líder que te trouxe o maior aprendizado? Cara, uma coisa que me perturba, ou que me desapontei comigo mesmo, bom, duas coisas, na verdade. Uma foi no afã de contratar um indivíduo para uma posição, uma pessoa precisava, sei lá, de um supervisor para uma determinada área. Contratamos um indivíduo com relativa experiência, mas que não estava 100% bom para aquilo, né? Então, o cara era um analista, colocamos ele como supervisor, porque o cara manja dessa atividade, vou pôr ele aqui, tentando preservar preservar a identidade aqui, né? E aí, depois de um tempo, tive que desligar, porque o cara não tinha condição, sabe? E o cara estava empregado quando a gente trouxe. Aquilo me doeu muito, porque, na verdade, eu me senti responsável, porque, de certa forma, contratei alguém que não era a pessoa certa para aquela posição. Então, eu tinha responsabilidade. Isso me pesou um pouco, sabe? De ponderar um pouco melhor a qualidade da contratação e as consequências de fazê-lo. E, a outra história eu não me lembro. Esqueci. E que dica que você poderia deixar para os profissionais que trabalham hoje na área financeira? O que ninguém te contou e você teve que aprender com os erros? Cara, com os erros e também foram bons acertos é relacionamento, né? Eu acho que tem via de regra, as pessoas acham que o pessoal de financeiro, né, tem a licença para matar, para ser mais duro, para ser menos humano. Mas, na verdade, acho que o que fez a diferença na minha carreira, como você mesmo falou, foi um approach mais humanizado, um approach de uma abordagem de entender os relacionamentos. Mesmo quando eu era auditor, cara, e estava tratando com clientes em situação difícil, que ele cometeu um erro e eu tinha que expor aquele erro, ao invés de massacrar o cara, era a hora que eu pegava o cara do lado e falava, cara, aconteceu um problema, tem um erro aqui, mas eu estou junto com você para arrumar. O que você tem que fazer? Fala para o teu chefe que estava errado, mas que vamos fazer isso, que a auditoria vai fazer desse jeito. Você ganhou o cara. Entendeu? É sobre ganhar as pessoas, é sobre fazer aliados e não sobre fazer inimigos. E às vezes eu acho que a nossa galera de finanças se comporta muito como xerife, né? E apesar de muitas vezes ter razão, acaba sendo assertivo demais, né? E às vezes é o contrário, sabe? Quando você tem razão, em vez de ser assertivo, seja mais humano, seja mais bacana, traz o cara junto, se alia. É o momento de você se aliar. Acho que esse é o ponto que eu recomendaria para meus colegas de finanças. Muito bom. E você tem algum conceito, algum framework, alguma estrutura que você usa para ter as suas reflexões, ter os insights, criar ideias? Como que você usa talvez a intuição aí na tomada de decisões? Cara, honestamente tem sido mais recente essa parada de intuição. Eu sempre fui muito mais pragmático, estruturado, procurando alguma lógica.
Mas ultimamente eu tenho tentado estar mais aberto a como eu me sinto com as situações. Então você está discutindo uma oportunidade, alguém está te falando de uma situação. Além da lógica, eu tento ler como eu estou me sentindo sobre aquele assunto. Às vezes você está conversando com... Putz, o pessoal pede para eu bater um papo com um potencial grande parceiro, representante comercial de uma certa área tal. E o cara fala... E o pessoal às vezes vende com aquela empolgação e eu vou conversar com o cara e eu fico muito ligado em como é que eu me sinto. Putz, como é que eu me sinto nessa direção? Como eu me sinto de lançar uma iniciativa? Como eu me sinto... Então, acho que é mais essa questão de buscar silenciar um pouco a cabeça e reconhecer como eu me sinto nas situações para tomar a decisão baseada nos argumentos lógicos, mas também como eu me sinto. Porque, geralmente, quando você não se sente confortável com alguma coisa, mas não sabe explicar o que é, procura um pouquinho melhor que você vai achar o motivo. O seu cérebro é mais inteligente do que... O seu cérebro inconsciente é mais hábil e inteligente, às vezes, do que o seu cérebro consciente. Você sabe que eu também gosto muito da forma como você está trazendo, como é que a gente combina, né, a intuição com os elementos racionais que a gente tem para tomada de decisão. Eu acho que não dá ou só para ser 100% racional ou só 100% na intuição. Eu acho que a combinação dos dois, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Mas para mim, algo que eu aprendi, e hora ou outra eu me vejo falando essa frase que eu tenho comigo mesmo, é que muitas vezes a gente está com tanta coisa, a gente é acionado, é e-mail, é mensagem, as pessoas nos procurando. Tem hora que, quando a gente se sente perdido, a principal lição é como é que a gente diminui o volume do que vem de fora e aumenta o volume do que vem de dentro. Isso aí. Pode parecer uma frase simples, mas isso para mim faz toda a diferença. Como é que a gente diminui o volume que vem de fora e aumenta o volume que vem de dentro? Perfeito. Porque muitas vezes o sinal está aqui dentro do que a gente pode explorar. E falando ainda de aprendizados, Kitsuda, a gente é colega no IPO. Isso. O que te despertou interesse no IPO e o que essa organização tem lhe ajudado? Cara, com certeza, no auge da pandemia, algumas decisões que eu tinha que tomar, alguns impasses, me fizeram me sentir sozinho. Né? Comecei a perceber que, por mais qualificados que alguns dos meus amigos podiam ser, ou com a minha diretoria poderia ser, algumas decisões eu sentia que as pessoas não estavam alcançando o problema ou o sentimento que eu estava. Então, quando eu ouvi falar do IPO, fui apresentado ao IPO pela Renata Minami, eu falei, cara, acho que essa organização pode ser chave, importante para mim, né? E o aprendizado que eu tive, né? Você falou de síndrome do impostor. Quando eu tô lá, quando eu comecei lá, eu me senti um pouco assim, tinha tanta gente incrível ao meu lado, falei assim, cara, sei lá, será que, sou perto desses caras aqui, acho que sou o menor deles, não sei. Mas eu fico feliz toda vez em que a gente tem uma reunião e que eu percebo que eu contribuo, que de certa forma eu pertenço lá porque eu consigo colaborar e que eu não estou tão aquém quanto eu podia imaginar. E a verdade é o seguinte, aquela questão da ambiência, né? Eu fui para lá para isso, para conhecer gente muito mais parruda, muito robusta, com muita experiência ou grandes resultados, para me desafiar a ter mais resultados. E é isso, acho que tem sido fundamental para mim, porque eu fico com uma certa inquietação, eu fico com aquela sensação, porque antes, sabe, CEO de uma das principais indústrias do setor óptico, presidente do conselho de administração, você começa a se sentir, naquele microambiente, se sentir importante. Assim, cara, eu não estou gostando dessa sensação. Preciso trazer um pouco de desconforto, um pouco de... né? Então eu estou lá, e toda vez que eu me encontro com meus colegas e converso com gente interessante, aquilo me provoca para ir além. Cara, eu preciso progredir, eu preciso buscar novidade, eu preciso fazer alguma coisa nova, diferente. Então é isso que o IPO tem me trazido. Muito bom. E Kitsuda, eu até hoje não consegui ainda te ver num dia que eu não te visse bem, com essa paz, essa tranquilidade que você transmite. Como que você lida com os dias ruins? Porque certamente tem alguns dias que você acorda com o pé errado ali e não está 100%. Você tem algum processo, algum ritual que você faz para ficar bem? Cara, música me ajuda às vezes. Exercício físico também me ajuda a desbloquear, desconectar desses maus sentimentos.
tempo com a minha família. Então, às vezes teve um dia ruim, mas eu chego em casa, tenho 2 crianças lindas, o Ayrton de 8 anos, a Helena de 4 anos e minha esposa maravilhosa, que é a Manu. E estar em família me recarrega, me quebra. Porque é sobre quebrar o estado emocional. Né? Se está em um estado ruim, o importante é saber reconhecer isso. Felizmente, ao longo do tempo, tenho cada vez ficado mais ágil em perceber, pô, hoje eu não estou bem. Hoje tem alguma coisa me incomodando. E aí passar para o próximo passo. Vou tomar uma ação, preciso quebrar isso. Eu não sei o que é ainda. Às vezes descobrir o que está pegando me ajuda. Né? Falar, era isso. Uma vez, por exemplo, cometi um erro, eu tive um debate com uma executiva da matriz, numa outra empresa, e me posicionei fortemente sobre uma questão técnica, né, de previsão de alguma coisa ainda financeiro lá. E eu falei, tem que ser. Ela, não sei o que e tal. Aí eu fui pesquisar melhor, eu falei, estava errado. Cara, eu fiquei mal por uma semana. Eu falei, não acredito. Um cara com a minha experiência, um cara até CPA, uma merda dessa. Você pode falar palavrão aqui, né? Aí eu, caramba. E aí, mas quando eu percebi que era isso que estava me incomodando, eu falei assim, eu pensei, quem está me julgando? Quem que está me julgando? Sou eu, sabe? A minha chefa não me falou, não está pensando isso. Os membros da minha equipe, que também eu me castigava de ter feito isso na frente dos membros da minha equipe, não estavam me castigando. Era eu. Cara, dissipou na hora. E além disso também, às vezes não sei, não consigo saber, mas vou quebrar, vou fazer alguma coisa que me dá prazer ou que me reabastece, e isso me ajuda também. Muito bom, adorei esse conceito aí, que lição. E Kitsuda, chegamos agora no momento Headhunter. Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Ah, cara, essa eu preciso pensar. Cara, honestamente, não é realmente uma pergunta, mas eu estou sempre muito preocupado com a... Não é autoconfiança, tem um outro nome, é com a convicção dos indivíduos. Né? Durante toda a entrevista, eu procuro, primeiro, entender o histórico da pessoa, de onde ela vem e tal, e segundo, entender os resultados dela. E vou testando, desafiando, pedindo um pouco mais de informação e tal. E você vê que alguns já vão desabando, né? Lembro de um menino que uma vez entrevistei, o cara falou, não, eu tenho um resultado incrível na região. Tá bom, quantos pontos de venda? Quanto que você tem de resultado? Cara, não tinha detalhes. Falei, cara, sinto muito, você não sabe o que você está falando. Né? Não falei isso para ele, mas pensei. Né? Então, é sobre convicção. Esse é o que eu busco em toda a entrevista. Assim, entender o quão sólido o indivíduo é, autoconfiante do que ele faz, já fez e vai saber refazer, reexecutar na posição. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Gente que dá desculpa. Gente que dá desculpa não dá certo comigo. Eu detesto desculpa, sabe? Quando todo o mundo é culpado de você não alcançar um resultado. Aprendi uma coisa, né, Baza? Uma coisa que todo executivo tem que saber. A gente é contratado para dar resultado apesar de. Então, o câmbio caiu, subiu, a Covid, não sei o quê. Cara, tudo isso é muito bonito, mas no final, você é contratado para dar resultado apesar de. Então, quem não sabe viver no apesar de, não serve para trabalhar aquele comigo. ditado que a gente usa no mundo corporativo, quem normalmente é bom de entregar desculpa, é ruim de entregar resultados. Perfeito. Isso normalmente acontece. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Ah, cara, a gente que não gosta da minha sinceridade, honestamente. A gente que não gosta de conflito, normalmente não gosta de estar na minha companhia, não. Porque eu desafio mesmo, eu corroboro e aí, de novo, é o pessoal que gosta de dar desculpa e que, né, não gosta de executar. Do que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Nossa, cara, acho que são os resultados, né? Mesmo assim, ultimamente, né? O resultado que a gente teve no ano de 2021, na minha atualização do currículo, meu chefe não saiba, mas não estou procurando nada, não, fica tranquilo. Cara, a gente teve um ano recorde da história da empresa, crescemos quase 50% em 2021. 24% em cima de 2019. Né? Então, cara, você escrever um resultado desse no ano que você completa 3 anos como CEO,
no seu currículo, é com certeza a coisa que mais me orgulha. Eu quero continuar fazendo isso todo ano, né? Muito bom. O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, o que eu gostaria de perguntar? Pô, você acha que eu seria um bom candidato para ser CEO de uma grande empresa? Bom, Kitsuda, você sabe que você está me provocando. Primeiro que você já foi contratado pela Michael Page no passado, mais de uma vez, você já tem aqui uma história. E, puxa, é uma amizade bacana que a gente acabou construindo aqui. Eu acho que as trocas são fundamentais. E isso, para mim, é o que faz uma pessoa estar preparada. Esse apetite para o aprendizado. A gente saber que a gente nunca vai estar 100% pronto. Quem está esperando achar que está pronto, nunca vai se sentir pronto. E principalmente, se um dia você estiver, já passou o momento, já passou. Então, com isso, vai com medo mesmo. Mas vai. Esse é um ponto mais importante. E chegamos agora, que isso dá no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Putz, eu sou esquisito porque eu gosto de moda. Você sempre gostou mesmo antes de trabalhar na Marchon? Ah, cara, eu era vaidoso. Meus colegas tiravam sarro de mim. Eu era um cara que, com 20 anos de idade, fazia camisa de alfaiataria, com o meu nome bordado. Eu vi um cara na faculdade que eu achei aquilo o máximo, abotoadura e tal. Então, sempre gostei. Qual que foi a maior loucura que você já fez na vida? Cara, a maior loucura... Deixa eu pensar. Porra, a maior loucura, cara. Cara, acho que a maior loucura eu não fiz, eu tô para fazer, né? Eu tô me preparando para me lançar no digital, fazer um infoproduto, cara. Morrendo de medo de novo, né? Mas assim, a gente começa a gostar dessa sensação. Então, eu acho que é a maior loucura que eu vou fazer, assim, porque quando você fala em loucura, eu penso naquilo que já me deu mais medo, né? Antigamente era cantar no karaokê. Mas hoje em dia, ou falar para uma multidão, né? Mas hoje em dia é isso. Isso, e talvez eu faça uma palestra para umas 1.500 pessoas, também está me deixando bem preocupado. E qual o maior perrengue que você já passou dentro do ambiente corporativo? Ah, cara, geralmente situações com entregas, né? Sabe aquela coisa de fazer uma super promessa e você vê que você não vai chegar, cara? Isso é desesperador, né? Então, assim, aprendi a ponderar um pouco melhor promessas, expectativas dos meus stakeholders, né? Porque os maiores perrengues que eu já passei sempre tiveram relacionados a isso, né? E, cara, eu nunca me abstive de trabalhar, precisava vir à noite e tal, não sei o quê. Quantas vezes assim, eu olhava e falava assim, cara, não vou conseguir, não vamos conseguir, sei lá, vamos mais um pouco, né? Você vê, esse final de semana a gente chegou uma carga na sexta, a equipe trabalhou no sábado para garantir o faturamento e chegar ao resultado do mês, né? E aí aconteceu uma coisa que me emocionou muito. Eu não gosto, mas eu fiquei feliz porque era uma atitude deles. Os caras viraram para a gente e falaram assim, o pessoal do centro de distribuição falou, cara, deixa a gente trabalhar no domingo. O que isso é essa? A gente tem um objetivo para alcançar, a gente sabe disso, deixa a gente trabalhar no domingo. Cara, com eles pedindo, a gente falou, não, vai. Mas aquilo, cara, que loucura, né? Mas é por quê? Porque eles estão preocupados em fazer um resultado que não é só o da empresa, mas eles entendem a repercussão disso na comissão de uma empresa de representação, que geralmente é um indivíduo, que é um pai de família, que tem conta para pagar, né? E eles se entendem, se gostam e apreciam o trabalho um do outro. Então, isso para mim foi assim, muito importante, muito... É recente, cara, mas até hoje eu não consigo esquecer disso. Foi impressionante. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência, Kitsuda? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você nada de braçada? Ah, cara, eu sou batedor de bumbo, né? Missão dada é missão cumprida, cara. Acho que você me joga onde tem uma missão impossível, que é do que eu mais gosto de fazer, entendeu? Meu lugar de potência é esse, sabe? Quando sentei nessa posição, me disseram que, putz, a gente podia crescer aí, ficar estável, crescer aí uns 5% ao ano, que vai estar beleza. Eu falei, não, cara, não é isso que eu penso. Não é isso que eu quero. Eu quero transformar essa empresa, transformar o setor, né?
E eu gosto... Meu lugar de potência é desafio, cara. É isso, é desafio. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso? Cara, uma verdade... Cara, acho que o ponto é esse, né? É dizer a verdade, né? Acho que às vezes a gente ensaboa muito, né? E o que as pessoas precisam para ter sucesso, às vezes, é serem francas, na minha opinião, sabe? Ir lá e se posicionar e dizer, ó, cara, isso aqui não está certo, sabe? Saber dizer da forma certa, mas saber dizer, olha, isso aqui não está certo. Vamos resolver, estou aqui para te ajudar a resolver. Acho que essa é a principal verdade, é dizer a verdade. Muito bom. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Ah, cara, ultimamente, como falei, estou mergulhando nesse mundo do marketing digital. Estou conhecendo uma série de comunidades, grupos de mastermind, indivíduos incríveis. Livros, com certeza, vários, adoro, gosto de biografias. Ultimamente li, com um atraso, a biografia do Phil Knight, o fundador da Nike, que descobri, olha só que surpresa, que foi contador como eu. Não acredito. Né? Então, assim, emocionante, cara. Eu adoro aqueles documentários do History que contam os gigantes da indústria, essas coisas, cara. Isso me motiva, cara, de uma forma incrível e me energiza. E é dali que eu puxo muita informação, sim. Do passado. Muito bom. Me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast. Nossa, 3 pessoas bacanas. Cara, o Sam Jolin, se um dia você quiser alguém para falar de PNL, é um cara bacaníssimo, gente fina. 3 pessoas. Putz, quem mais? Pensar. 3 pessoas. Priscila Rodrigues, da Crescera. Tem uma voz de locutora de rádio que nem você, ia ser um barato. E também o Rodrigo Aquino, também é outro assim, cara incrível que eu conheço, são 2 YPOs assim, muito interessantes que acho que ia dar um papo incrível aqui com você. Eu conheço os 2 muito bem, então aqui no radar, com certeza vamos acelerar para trazer eles aqui. E Kitsuda, uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que eu trago aqui. O que é felicidade para você? Essa é simples, essa é muito fácil, cara, é paz, né? Para mim é paz. Sabe, chegar em casa, poder pôr a cabeça no travesseiro, sem estar com preocupações ou remorsos, ver os meus filhos bem, minha família bem, as coisas bem encaminhadas, sabe? Isso para mim é felicidade. Felicidade é paz, sabe? É isso. Muito bom. E antes da gente terminar, Kitsuda, poxa, você é CEO da Machon, tenho que começar também aqui já te agradecendo a parceria, todo convidado que vem aqui, poxa, recebe um óculos de presente aí entre as marcas famosas que vocês têm aqui, mas eu não poderia deixar de te dar um presente. Eu conversei com o seu time aqui, eles mandaram um óculos que você não conhece, eu falei, me manda um aqui que o Kitsuda não conhece ainda, para que você também, como convidado, possa também receber seu presente aqui. Então quero deixar um óculos aqui da Lanvin para você, da Machon, uma empresa aí fantástica aqui já. Espero que você goste aí. A equipe escolheu a dedo para você. Vamos ver ali. Minha equipe aprontou, né? Falei, não precisava de óculos. Eu sou CEO da empresa, tem um monte. Todos esses óculos aqui são meus a propósito. Cara, a equipe escolheu bem. Escolheu bem, olha só. De olho nesse óculos da Lanvin, é um lançamento da gente. A gente acabou de trazer para o Brasil a casa de moda mais antiga operação no mundo. Clássica, bacaníssima. Olha esse óculos, cara. Acetato italiano. Cara. Olha só, ficou muito bom. Tô bacana, Vaza? Muito bom. E Kitsuda, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Quais os projetos vêm pela frente? Cara, as pessoas me encontram nas redes sociais, felizmente pelo meu nome. Eu sou um cara único, eu sou o único Marcelo Kitsuda. Então, no Instagram, Facebook, estão todos muito bem-vindos, LinkedIn. Projetos, como eu falei, estou querendo empreender nessa área de marketing digital, de curso, compartilhar um pouco desse conhecimento com o varejo ótico e o varejo geral, essas estratégias de vendas usando arquétipos, gestão de marcas, palestras. Então, estou à disposição da galera aí. Então, não tenho mais medo de falar em público, né, Baza? Muito bom. Kitsuda, adorei. Muito obrigado mesmo por abrir sua agenda, estar aqui com a gente, aqui esbanjando simpatia, aqui, quanta experiência para compartilhar com todo mundo.
Valeu. Muito obrigado, valeu.